Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo, tá bom, meus irmãos? Estamos tendo dificuldade de gravar devido à nossa demanda, né, de compromissos, tá? Tem meu trabalho, né? Tem as minhas atividades, na igreja, né? E outras atividades. Eu também estou com um projeto de curso também no YouTube, treinamento para eletricistas, estudantes em elétrica ou aqueles que já estão na área. Então, nós estamos desenvolvendo um curso, né, que já está em andamento para essa categoria. Então, demandando muito trabalho e eu não estou conseguindo gravar, né, para este canal. A intenção é gravar pelo menos um vídeo por dia aqui, mas eu não estou conseguindo. Mas nós vamos conseguir. E o assunto que nós vamos conversar hoje, o horário que eu estou gravando é de manhã, né? É uma conversa que nós vamos ter aqui, é sobre integridade em tempos nebulosos, né? Como nós vamos se manter íntegros? Minha voz está... Como nós vamos se manter íntegros em um tempo nebuloso? Nebuloso por quê, Marcos? Em um tempo que ele é incerto, né? Em que a sociedade está agitada por muitas coisas, pensamentos, ideias, indecisões, insegurança jurídica, política, institucional, familiar, religioso. A sociedade está passando por um processo de agitações de massas, né? Onde aquele que era crente, que era cristão, está deixando de ser cristão. Então, nós estamos vivendo nesse tempo, um tempo difícil para se viver. Nós temos todas as oportunidades nesse tempo que não tínhamos lá atrás. Agora há pouco eu estava assistindo um vídeo, uma pessoa postou, de uma cantora cantando em uma igreja, lá para os anos 80, 90, né? Você sente a vibração das pessoas, a alegria das pessoas naquele momento de culto. Hoje está um pouco mecânico essa situação. Eu quero deixar como base para a nossa conversa em 1 Pedro, tá? Primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, verso 8 e 9. O que diz lá? Vamos conferir? Eu gosto de ler, né? Então vamos ler aqui a base bíblica para nós usarmos como trilha da nossa conversa. O apóstolo Pedro, orientando os irmãos daquele tempo, devido às perseguições, às dificuldades que eles estavam enfrentando, a igreja, nos seus primeiros 100 anos, ela sofreu uma intensidade de perseguição fora do comum, tá? E para os apóstolos foi um desafio muito grande em orientar, trazer ânimos a estes novos crentes, mas a igreja crescia assustadoramente em meio a essas perseguições. Como você vai entender isso? Como você compreende isso, né? E quando você traz para o nosso tempo, é um contraste muito grande, né? Nós entramos numa pandemia em que a nossa vida normal ela foi modificada e muitos dos filhos de Deus deixaram de ser crente, como deveria ser. E engraçado que naquele tempo
A perseguição era uma perseguição de morte, que levava os crentes à morte, queimados vivos, jogados na arena para os leões, perdia o direito de viver nas suas casas eram confiscadas pelas autoridades, simplesmente porque aquele homem, ou aquela família, ou aquela mulher, eles decidiram seguir a Cristo, os ensinamentos de Cristo. E olha, que se você ler os 4 evangelhos, você vai perceber que Jesus não ensinou nada demais. Quando você vai no capítulo 5 de Mateus, ali você vê as bem-aventuranças, o que diz? Orai por aqueles que vos maldizem. Perdoai aqueles, que vos perseguem. Orai para os vossos inimigos. Você está entendendo? Então Jesus ele tinha um ensinamento diferenciado de todo tipo de ensinamento que tinha naquela época. A forma com que Jesus aplicava a sua mensagem, era para trazer paz e segurança àquelas pessoas. Só que as autoridades não queriam isso. Grupos de pessoas não queriam isso. E os cristãos passaram a ser perseguidos. Jesus foi crucificado e os apóstolos continuaram o processo orientando a igreja. E o apóstolo Pedro, aqui nessa epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, olha como está escrito. Sede sóbrios, a mente atenta a tudo que está acontecendo. Não perca a lucidez. Sede sóbrios, verso 8 do capítulo 5 da primeira epístola. Vigiai, porque o diabo, o inimigo invisível, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Verso 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ser sóbrio, é você estar num estado em que a sua mente ela não está sendo afetada por todas as coisas que são oferecidas na sociedade, de comportamentos, ideias, porque são ideias que corrompem e são ideias destrutivas que aparentemente agradam a nosso corpo. Nós, seres humanos, nós somos tentados pelos nossos desejos. Somos tentados por aquilo que os nossos olhos veem. Somos tentados por aquilo que ouvimos, ou até por aquilo que provamos com a nossa boca. O nosso corpo tem sensibilidades. Somos tentados, os nossos olhos veem, e ao ver muitas coisas, desejamos conquistar. E às vezes essas coisas que buscamos conquistar, elas podem destruir a nossa vida. A vida pode ser muito mais simples do que se imagina. Você pode ter todas as coisas, mas não deixar que elas te dominem. O ser humano não está proibido e isento de alcançar e conquistar os seus sonhos. Não. Há aqueles que pensam que, às vezes, muitos olham para um servo de Deus obediente e acham que esse servo de Deus obediente é uma pessoa de mente fechada, que não compreende as coisas. Mas a Bíblia diz que o homem espiritual tudo discerne. Ele tem capacidade de discernir. Esse homem espiritual, ele tem a presença de Deus na sua vida 24 horas. Então, a mente dele precisa estar atenta a tudo
que está à sua volta. E de todas as coisas que acontecem ao seu redor, ele precisa tirar uma lição. Que se ele praticar aquelas ações, ele pode cair na mesma consequência daquelas outras pessoas que caíram. Tudo que acontece ao nosso redor de bom e de ruim é para nós visualizarmos e entendermos qual é a mensagem que Deus está passando para a gente. E muitas coisas ruins que acontecem na vida das pessoas não é porque Deus quer, é porque a pessoa quis, ela escolheu, ela buscou. Então, na nossa vida, nós somos cercados de tentações. E para nós podermos nos livrar das tentações ou não permitir que elas tomem conta da nossa vida, nós temos que manter a sobriedade. Ser tentado, podemos ser tentados de todas as formas, mas temos que resistir firme, na fé, sabendo que muitos dos nossos irmãos estão sofrendo as mesmas coisas. Ser sóbrio, vigiar, estar atento, para não sermos surpreendidos. Boa parte dos sofrimentos que a sociedade está passando hoje, parte desse sofrimento é porque uma parcela dessa sociedade, onde estão todos os seres humanos, essas parcelas vivem uma vida promíscua, sem compromisso, irresponsável. Então, quando a pessoa vive uma vida sem compromisso, uma vida promíscua, mergulhada na orgia, na corrupção e nas más ações, todas essas ações, elas têm uma resposta. E às vezes a resposta, ela vem com muitos males, que às vezes não vão afetar só a vida daquele que está andando daquela forma. Vai afetar a família dessa pessoa, vai afetar a sociedade, a comunidade onde ele está vivendo e o país. Então, boa parte dos males que nos sobrevêm vem das nossas más ações. Nós podemos viver muito bem sem as coisas em que nós nos sentimos tentados por elas. Então, ser sóbrio aqui é estar lúcido diante das incertezas da vida. Porque uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui para os irmãos, que você precisa, como servo de Deus, como cristão, e você que não é cristão, ficar atento. Deus nos chamou, não é para ficar aqui. Ele nos chamou para quando chegar o tempo do acerto de conta com os moradores da terra, você e eu teremos um lugar no céu, conforme ele prometeu. No capítulo 14 de João, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Na casa de meu pai há muitas moradas. E o que ele diz lá? Eu irei preparar essas moradas. E quando eu preparar, eu virei vos buscar para levar para mim mesmo. Então, muitos filhos de Deus estão vivendo como se não existisse céu. Muitos ensinadores não estão explorando o ensinamento da salvação. Muitos ensinadores não gostam nem de falar que vai ter juízo final, e vai ter. Se o seu ensinador está negando, a pessoa que você está ouvindo está omitindo e negando essa verdade de você, cuidado. Você pode estar convivendo com um mercenário. Você pode estar convivendo com uma pessoa que não está preocupada com a salvação da tua alma. Abre o teu olho. Nós às vezes, nos rendemos às tentações. E há pessoas que exploram essas vontades humanas, as nossas vontades, e nos levam por um caminho de uma satisfação momentânea. Porque para nós irmos para o céu e sermos aceitos por Deus, precisamos às vezes negar a nós mesmos. Jesus falou porque não é uma imposição.
Servir a Deus não é imposição. Jesus falou assim, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então, muito cuidado com isso. Estamos vivendo um tempo nebuloso, de ideias variadas, poucos têm certeza do que querem, os homens estão com a mente atribulada, as mulheres também estão com as suas mentes atribuladas. Muitas escolhas dos seres humanos não são escolhas por causa de sentimento, são escolhas por causa de modismo, são escolhas por causa de ideias, são escolhas baseadas no mesmo sentimento de Eva, de experimentar para ver o que vai dar. Muitos homens e mulheres, jovens, adolescentes, têm caído nessa armadilha de ver no que vai dar. Vamos ver se isso é bom mesmo? Foi o que aconteceu com Eva lá no Éden. No Éden. Então, o ser humano ele tem isso por natureza, de querer ver se é bom. E muitas escolhas que muitos filhos de Deus ou qualquer outro ser humano, até mesmo não sendo um cristão, muitas escolhas que eles fazem, que muitos fazem, é para ver o que é, como funciona, como que vai ser. E acabam caindo num estado de vergonha, porque é isso que o inimigo quer. Por que Pedro está dizendo? Vigiai, porque o vosso adversário anda bramando como leão, buscando quem possa tragar. E às vezes, pessoas que passou tanto tempo, cresceu dentro de uma igreja, quando você vê ele com um comportamento, ele ou ela com um comportamento estranho, perigoso, fora daquilo que ele aprendeu ou ela, dá para você ficar estranho. Porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, ele fala, Tiago sempre fala, no capítulo 1, ele diz, se não me engano, sede cumpridores da palavra, não apenas ouvintes. Há aqueles pode passar 20, 30 anos dentro de uma igreja, mas se ele não aprendeu nada é porque ele era apenas um ouvinte e não um praticante. Então tenha cuidado com a tua vida, tenha cuidado com aquilo que você ouve, confira, cheque, vê se é isso mesmo. Não seja um Maria, vai com as outras. Nesse tempo de muitas ideias, tenha calma, tenha paciência. Não tome decisões sem averiguar os fatos de verdade. Porque às vezes você pode estar sendo induzido ao precipício e não sabe. Pode ir você, a sua casa e a sua família. Então, vivendo em tempos difíceis, nós estamos vivendo em tempos nebulosos. Mantenha-se íntegro, mantenha-se lúcido, vigiai, porque a intenção de Deus, quando isso tudo aqui terminar, é salvar a tua vida, a tua família. Pense nisso. Nós não fomos chamados para ficar aqui. Cuidado com esse pensamento e com esse sentimento. Fomos chamados para encontrar com Deus um dia. E esse dia vai chegar. Deus abençoe a tua vida. Daqui a pouco a gente volta.